jogo quântico de ordenação do caos. Missão: resgatar Yahweh, o Criador caído na própria mente. Os cristãos gnósticos dos primeiros tempos do cristianismo rejeitavam o Deus da Bíblia como o verdadeiro Deus supremo, mas o consideravam apenas uma entidade que surgiu devido à fragmentação de uma divindade que decidiu criar e experimentar algo fora da unidade, perfeição e harmonia dos planos superiores. Segundo esse segmento do cristianismo primitivo, a fonte suprema, o Uno, emana divindades, ou filhos criadores. Os filhos criadores são os responsáveis pela criação de universos. Um desses filhos criadores, Sofia, rompeu com a perfeição e gerou uma entidade chamada Yaldabaoth, o filho do caos, que formatou nosso universo de caos, imperfeição e ignorância. Segundo os gnósticos, Yaldabaoth é o Deus do Antigo Testamento, chamado Yahweh, Javé ou Jeová. Nos nossos dias, essas notícias sobre uma divindade que rompe com a perfeição divina e cria nosso universo de caos estão sendo retomadas através de um conjunto de informações chamado de revelação cósmica, cujo codificador é Jean Val Elam. Semelhante aos gnósticos, a revelação cósmica informa sobre uma divindade que caiu e fragmentou-se ao criar o nosso universo, permeado de caos, imperfeição e sofrimento. Segundo a revelação cósmica, essa divindade chama-se Prabrajna, que é o mesmo Sofia para os gnósticos. Parte da estrutura de Prabrajna teria caído e fragmentado-se, gerando o ser que veio a ser conhecido como Javé ou Jeová, o Deus da Bíblia, chamado de Yaldabaoth pelos gnósticos. Segundo a revelação cósmica, apresentada por Jean Val Elam, a espiritualidade superior apresenta 3 níveis. Primeiro nível é a fonte suprema, o Deus verdadeiro e incognoscível. Segundo nível, a espiritualidade operacional, no qual a fonte emana divindades maiores que são reflexos perfeitos de si mesma. Terceiro nível, espiritualidade laboratorial, onde as divindades maiores perfeitas se projetam criando divindades menores incompletas. Segundo a revelação cósmica, as divindades criam universos com suas mentes e utilizam da energia de Kundalini que lhes são próprias para manifestar suas criações mentais. Foi num dos subníveis da espiritualidade laboratorial, chamado Perperion, que ocorreu algo inusitado e sem precedência. A mente da divindade Prabrajna foi sugada pela sua própria criação. A divindade menor em questão, Prabrajna, elaborou o projeto do nosso universo na sua mente, mas por algum problema na sua própria mente, seu projeto mental foi emanado antes que Prabrajna pudesse finalizá-lo. Por não concluir o projeto da sua obra, nosso universo foi gerado com defeitos, imperfeição e caos. Para complicar a situação, aquilo que foi emanado sugou a sua mente, que se fragmentou dentro do universo e perdeu toda a lembrança da sua condição anterior de divindade. Dentro do universo, sozinho e sem lembrança de quem é, teve o impulso de sobreviver a qualquer custo e conseguiu reunir parte dos fragmentos e formou-se a entidade que hoje conhecemos através da Bíblia como Javé ou Jeová. Segundo a revelação cósmica, todos nós, humanos e todos os seres dentro do nosso universo, são gerados e estruturados com os fragmentos da sua mente, ou seja, com o código de vida de Javé. A revelação cósmica diz que os fragmentos da mente do Criador são os elétrons do nosso universo. Tudo no universo, incluindo nosso corpo físico, é estruturado à base dos elétrons, ou seja, todo o universo é a própria mente do Criador. A nível material, tudo o que o Criador é, nós também somos. Os elétrons do universo corresponderia aos neurônios da mente do Criador que estão fragmentados, porém, entrelaçados a nível quântico, de acordo com a física quântica. Essa rede quântica de elétrons entrelaçados é a mente do Criador do universo, que o pesquisador norte-americano Greg Braden codificou como sendo a matriz divina, que materializa nossa realidade física de acordo com o conteúdo de nossa consciência. Portanto, o impulso pela sobrevivência a qualquer custo que ele teve foi repassado para todos os seres vivos do universo, e é por isso que existe esse defeito de criação, em que espécies matam outras espécies para garantir a sobrevivência a qualquer custo. A ciência diz que no início, há cerca de 14 bilhões de anos, surgiu uma singularidade do nada e que se expandiu e deu origem ao nosso universo.
A revelação cósmica diz que essa singularidade não saiu do nada, mas que saiu da mente dessa divindade Prabrajna, gerando nosso universo com duas faixas paralelas. Uma faixa de realidade à base de antimatéria, onde o Criador caiu e vive. A faixa material, onde existe vida biológica, ou seja, onde nós vivemos hoje. A revelação cósmica diz que na faixa de antimatéria, paralela à nossa, o Criador decidiu criar outros seres a partir dele mesmo, usando fragmentos de si mesmo, isto é, criou clones de si mesmo sem livre-arbítrio, totalmente robotizados à vontade do Criador. Segundo essas informações, esses seres robotizados, os clones de Javé, são os anjos do Senhor. Esses seres clones só atuam quando recebem alguma ordem mental do Criador. Segundo a revelação cósmica, os tais anjos não são seres espirituais da realidade superior, como se pensa, mas são seres que padecem do mesmo problema originado da queda do Criador. São seres do nosso universo, condicionados à vontade do Criador, e nunca agem sem o impulso mental de Javé. Os primeiros seres teriam sido criados na faixa de antimatéria, onde o Criador e seus anjos vivem, e eles formataram o código de vida de Javé em forma química e biológica para o transferir para a faixa material onde a Terra se encontra. A formatação química do código de vida do Criador originou o que hoje conhecemos como molécula de DNA. Portanto, o DNA dos nossos corpos é o DNA do Criador, ou seja, nossos corpos são feitos à imagem do Criador. Devido ao problema ocorrido, os filhos criadores e irmãos de Prabrajna na espiritualidade superior decidem mergulhar no caos que foi gerado para ajudá-lo. Os irmãos cederam seus espíritos para que pudessem gerir as mentes e corpos dos anjos clones e outras categorias de seres que estavam sendo gerados dentro do universo. Ou seja, os seus espíritos passaram a reencarnar nos corpos e mentes do universo para tentar ajudar a solucionar o problema. Com a geração de mais seres no universo, a fonte suprema emana outros espíritos, agora simples e ignorantes, para mergulharem no caos e começar sua evolução do zero, reencarnando nos corpos dos seres que estavam sendo criados, para lhes dar sustentação espiritual e ajudar também na resolução do problema gerado. De acordo com esta perspectiva, existem duas classes de espíritos que estão gerindo os corpos e mentes no nosso universo, isto é, duas classes de espíritos que estão na roda de Samsara, o ciclo das reencarnações. Existem os espíritos dos filhos criadores ou divindades que já existiam antes da criação do nosso universo. E existem espíritos simples e ignorantes que começaram sua evolução dentro do nosso universo depois que foi criado. Essas duas classes de espíritos reencarnam no universo com o mesmo propósito: solucionar o problema do caos gerado por Prabrajna. Segundo a revelação cósmica, esse é o propósito de todos que se encontram manifestados dentro do universo e que nossos espíritos estão fazendo um favor divino ao Criador caído. Nós mergulhamos no caos para ordená-lo e resgatar o Criador. Portanto, nossa realidade é um jogo quântico de ordenação do caos, jogado dentro da mente do Criador, que é uma matrix quântica de eletrões entrelaçados. Nesse jogo, nós temos duas naturezas em conflito, dentro de nós mesmos. Primeiro, temos a consciência espiritual real, emanada da fonte suprema, que de fora liga-se a um avatar dentro da matrix do caos de Javé, para jogar o jogo de ordenação do caos. É o nosso eu superior, o eu real que sempre está fora do jogo e que gere as mentes dos avatares dentro do jogo. Segundo, nós temos a natureza material, corrompida e doente à base do DNA de Javé. Esta é a mente do avatar biológico gerida pelo eu superior. A nível espiritual do eu real, somos uma consciência emanada da fonte suprema. A nível do jogo, somos um personagem biológico desse jogo, com DNA de Javé, que está sendo gerido de fora pelo eu superior real. Os elétrons formatam nossa realidade. Se há caos no mundo externo, é porque há caos a nível de informação quântica nos elétrons. Portanto, a chave para a ordenação do caos é gravar nos elétrons códigos de correção e ordenação do caos. O eu superior transmite à mente do avatar esses comandos e códigos de correção e ordenação do caos, para que o avatar os transmita à rede quântica de elétrons. A rede quântica de elétrons manifesta uma realidade consoante à informação que recebe da mente do avatar, gerida pelo eu superior lá de fora. Isso chama-se colapso da função de onda em física quântica.
Essa comunicação quântica entre o eu superior, a mente do avatar e a rede quântica de elétrons funcionará no sentido de imprimir os códigos de correção e ordenação do caos nos elétrons, apenas se a mente do avatar dentro do universo estiver habilitada para tal, ou seja, apenas se o grau de corrompimento devido à queda do Criador for baixo. Para que este processo funcione, o DNA do avatar precisa ter um baixo grau de afetação de códigos corrompidos devido à doença espiritual do Criador. Portanto, nós somos os co-criadores da realidade externa que nos cerca e temos um papel participativo no rumo do universo, seja no sentido de solucionar o problema ou de piorar a situação. Segundo a revelação cósmica, os primeiros seres criados, por exemplo, os anjos clones, na faixa de antimatéria, têm um elevado grau de corrompimento, ou seja, herdaram cerca de 90% ou mais da doença de Javé, o que os torna inabilitados para atuarem como ordenadores do caos. A revelação cósmica também informa que os seres biológicos extraterrestres, da faixa material, têm um percentual menor da doença do Criador, porém ainda em alto grau relativo, e que nós humanos, por termos sido os últimos a serem criados e por outros motivos, temos apenas 3% de códigos corrompidos no DNA. Segundo essa perspectiva, os humanos da Terra são os mais habilitados no universo a se tornarem agentes de ordenação do caos. A mente do avatar humano terrestre tem a possibilidade de receber os códigos de ordenação do caos, do eu superior, e retransmiti-los, sem falhas graves, para a rede quântica de elétrons, que é a mente de Javé que estamos a resgatar do caos. O objetivo do nosso eu superior real é usar o avatar do jogo para mudar os códigos corrompidos do DNA para códigos limpos, e assim ajudar o Criador, para que seja reintegrado na espiritualidade superior e retome sua condição anterior de divindade. Grato por assistir. Inscreva-se no portal Fonte Suprema.